Podcast Rose Arraso com Você Pode. Oi, gente, muito boa noite. Sextou, uma sexta-feira diferente, pós-feriado. Tenho certeza que a maioria tá viajando, está assistindo o Rose Arraso pelo YouTube, pelo Facebook. E para você que está aqui na nossa cidade de Maringá, região, deve estar todo mundo ligadinho aí na TV 10 Maringá. Hoje o nosso podcast vai ser extraordinário, sabem por quê? Hoje os meus convidados são assim de honra. É o pastor Márcio, ele é fundador e presidente da Casa de Jacó e ela, pastora Cris Rodrigues. Mas antes de mostrar eles, eu preciso dar um salva para ele e para o Gustavo Garcia. Muito boa noite, Gustavo. Boa noite, salve todos aí, aos convidados, obrigado pela presença. Realmente vai ser uma noite extraordinária. E pós-feriado, melhor ainda, né? Porque aí a gente pode se encontrar mais ainda com aquele que realmente faz diferença nas nossas vidas. Que maravilha, gente. Pós-feriado, pega lá uma bacia de pipoca, senta aí no sofá, porque agora eu vou chamar ele. E a história dele, gente, é algo assim transformador na vida dele. E para você que está nos assistindo, você vai me dar um feedback, vai deixar nos comentários se esse homem não foi um super herói. Muito boa noite, pastor Márcio. Que alegria tê-lo aqui, viu? Boa noite, Rose. Alegria. Eu que estou super feliz, né, por estar aqui participando desse momento tão especial aqui com vocês. Contando a sua trajetória. Muito boa noite, pastora Cris. Boa noite. A paz do Senhor, povo de Deus. Amém. E eu queria começar já esse podcast, né, Gustavo Garcia? Você contando, pastor Márcio, a sua trajetória, como tudo começou até você chegar na Casa de Jacó. Olha, a trajetória, ela é uma trajetória bem grande, né, Rose? Você já conheceu um pouquinho da minha história, né? A minha história é uma história muito bonita, é uma história de superação, né? Eu costumo dizer assim que eu sou um homem que eu superei todas as expectativas de um ser humano, né? Porque da onde eu saí, poucos conseguem sair, né? Verdade. Eu saí da adicção, né? Eu era um adicto, era viciado no crack, maconha, cocaína. Ali eu virei mendigo de rua. Então eu tive um processo, né? Processo bem difícil, um processo muito doloroso. Como hoje nós vivemos também assim com muitas mães que passam por isso, né? Que têm filhos, maridos, né? Tio, avós, que estão na adicção também, né? Que estão na adicção no álcool, no crack, na cocaína, e muitas vezes não conseguem sobressair. Perdidos, né, pastor? Isso. Mas o que acontece? Eu consegui sobressair sobre tudo isso daí. Por quê, Rose? Eu fui pela minha fé, mas também pela minha vontade. A vontade do quê? De ser um homem importante para Deus. Essa é a verdade, né? E você recebeu um chamado. Quando foi que você teve a virada de chave? Eu tive a virada de chave quando Deus me deu uma visão, né? Deus me deu uma visão que apareceu um anjo para mim com uma Bíblia na mão e ele jogou essa Bíblia para o céu. Olha que lindo. Quando ela bateu na terra, houve uma explosão, como se fosse uma nuclear. E ele abriu a palavra de Deus na minha frente e disse para mim assim, olha, você vai passar Joel 3. Então, assim, eu bato muito em cima do Joel 3, que foi o meu chamado. Aquele momento foi o momento que Deus me chamou para que hoje eu cumprisse aquilo que eu tanto amo e aquilo que eu tanto faço. O que é o Joel 3? Joel 3, ele fala sobre a vinda de Jesus, né? Sobre o fim do mundo, que nem diz a humanidade, né? Sim. Que, na verdade, Joel 3, Deus me chamou para pregar a verdade, para ganhar almas. Né? Mas não é para qualquer tipo de almas. Deus ele me escolheu para poder ganhar almas que às vezes ninguém valoriza. Sabe, almas que às vezes você passa na rua assim, você olha e fala assim, é bandido, é vagabundo. Então foi para isso que eu vim, né? Eu vim para os bandidos, para os vagabundos, para as prostitutas, para os homossexuais, entendeu? Eu gosto, né? Eu gosto de fazer isso que Deus me chamou para eu fazer. Também tenho a minha igreja,
né? Eu tenho o meu povo que eu cuido, que Deus entregou nas minhas mãos, que amo muito também. Amém. Então, assim, o chamado é muito importante na vida de um homem. Quando Deus, ele chama alguém, Rose, e a gente se posiciona, então a gente começa a crescer espiritual. E as coisas de Deus começam a acontecer na nossa vida. E acontecem coisas sobrenaturais. Então eu sou um homem que eu tive vários encontros com Deus. Encontros diferenciados. Que isso aumentou a minha fé. E eu pude contemplar a importância de Deus na minha vida. E na vida das outras pessoas. Na vida da minha esposa, dos meus filhos, né? Que aonde nós colocamos as mãos, Deus ali está com a gente. E eu tenho contemplado isso, Rose. Que maravilha. Pastor, eu queria que você falasse como que funciona na casa de Jacó. Vocês têm profissionais lá que ajudam vocês nessa causa? Sim, né? Como o nosso plano é espiritual, então nós sempre oramos para que Deus traga as pessoas certas, que amem aqueles meninos que estão lá, que nós chamamos de nossos filhos. E hoje nós temos uma equipe abençoada. Hoje nós contamos com uma assistente social, Vânia Schmidt. Nós contamos com uma mentora, Regina Mesquita. Olha aí. Nós contamos com psiquiatra, Ana Maria. Contamos também com psicanalista, que é novo, vai começar o trabalho. E também temos aí uma equipe de 3 psicólogas. Inclusive, uma delas é a Elza Guise. Ah, que bacana. Então, são propósitos lindos que Nossa o Senhor trouxe comadre. para a obra social ali, para a obra de Deus. E como funciona ali dentro da casa? Os dependentes químicos, eles trabalham, como que vocês colocam eles para fazer as ações? Olha, Rose, é assim, quando nós recebemos um interno, que nós chamamos interno, né? O assistido também. Nós recebemos eles, nós fazemos uma entrevista antes do internamento, né? Com a família. E ali existe um programa de laboterapia, que é o quê? Cuidar aonde eles vivem, né? Então são 8.000 metros quadrados, aonde ali eles mesmos cuidam, né? Eles zelam da casa, eles mesmos cozinham para eles. Então, porque isso aí já é uma formação de caráter. Nós ensinamos... Já começa o ensinamento. Nós ensinamos que quando ele sair dali, ele tem que arrumar um emprego. Então, ele vai ter que levantar às 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, vai ter que ir até o emprego. Então, ele tem toda uma rotina. Então, ali, eles são preparados para isso. Por isso que nós ali colocamos eles para fazer as laboterapia deles. E também para ocupar a mentalidade. Porque, você coloca uma pessoa dentro de um lugar e ela não se ocupa a sua mente, o que vai pensar? Só coisas erradas, né? Exatamente. Ela não vai conseguir ficar. Então, precisa da laboterapia. Faz parte do tratamento dele, terapêutico. Por isso que nós falamos, né, uma entidade terapêutica. Então, nós trabalhamos com terapia. E uma delas é mexer nos peixes, outra hora é mexer com as vacas, com as galinhas, o orquidário, né? Alguns vai para a cozinha porque amam cozinhar, gostam. Outros limpam a casa, porque daí se sente valorizado com o trabalho deles, né? Que a gente chega e fala, nossa, tá muito bem feito, muito bonito. Então eles começam assim, poxa... Nunca ninguém falou isso pra mim. Começa a sentir importante, isso, né? Nunca ninguém falou isso pra mim. Aquele lugar, né? Isso. Aí nós ensinamos eles a amar aquele lugar ali. Que gostoso. E você falou numa palavra aí que eu não tinha ouvido falar ainda. Adicção, né? Isso. E ela significa o que exatamente? Adicção é a pessoa que tem todos os tipos de vício, né? Que é viciado em todos os aspectos que você pode imaginar. Não apenas por drogas ou álcool, né? Isso, não apenas pela droga e pelo álcool, mas sim tudo aquilo que é vício. Faz parte de uma pessoa adicta, né? Então, por isso que nós colocamos o nome Adictus, né? Isso vem lá já de trás, das primeiras casas terapêuticas, né? E a Casa de Jacó, ela trata de qualquer tipo de qualquer tipo de psiquez mesmo deles lá, tá? Psiquez assim, não de loucura, sim, mas de drogas. De dependência de mesmo. Dependência, entendeu? Ah, perfeito. E como é feita essas avaliações? Como que
que vai fazendo essas avaliações ali, pastora Cris? Olha só, eles têm um tempo médio de tratamento de 9 a 12 meses. E com o tempo eles são assistidos, né? Conforme os atendimentos psicológicos e o atendimento da nossa assistente social. Então ali tem as oficinas, tem as reuniões, que é tratado, quem está mais com dificuldade no quê, aí precisa ajustar mais isso, ajustar mais aquilo outro, para deixar eles de fato preparados para o que eles vão encarar aqui fora. E, por exemplo, visita. Sim. Tem visita dos pais, dos amigos, isso é possível ou não? Nós temos a visita familiar. Nós dizemos só ali, a familiar, de amigos nós dizemos que o Centro de Recuperação Casa de Jacó, nós somos uma família. Eu, meu esposo, os nossos 3 filhos, Zara, Záquia e Salomão. Então, nós somos uma família que não recebemos só um assistido, nós recebemos a família. Porque, como meu esposo sempre diz e ensina, a correção, o ensinamento e o tratamento não é só com aquele que está lá dentro, mas principalmente com a família que ficou aqui fora. É porque quando eles saem, como que eles vão saber como conduzir tudo isso? Então daí vocês dão também essa atenção explicando como que eles vão cuidar em casa. O resgate do laço. A família tem participação nisso quando vão lá? Sim, a família tem. Nós fazemos uma reunião antes do almoço, que costuma assim, eu sou um pastor assim que eu sou muito família. Então eu gosto que as famílias vão, né? Tem casa terapêutica que a família fica 1 hora, 2 horas. Eu já abri eu estendi mais um pouco. Eu gosto que assim que a família vai mais ou menos às 11 horas, almoça junto com eles, experimenta o almoço deles, a comida que eles mesmos fazem. E de repente é a primeira vez que ela vai experimentar a comida deles. Aí quando antes do almoço eu reúno toda a família, ali eu falo um pouco dos filhos, ali eu falo um pouco do processo deles, que a família também ela tem que ser preparada para receber eles. Porque se a família ela não tiver uma preparação, ela nunca vai entender o propósito. Para ela entender o propósito da vida do filho, do esposo, do parentesco, ela precisa ter uma preparação. Exato. Né? Porque, vamos supor, eu faço 1 ano de tratamento, eu saio de lá, eu vou para onde? Você vai para sua família, né? Agora, passo. se minha família não tiver preparação para me receber, eles não vão deixar eu entrar. Isso. Por quê? Porque teve um processo. Exato. Eu roubei a família, eu manipulei a família, eu fiz a família pegar raiva, eu menti, eu fiz tudo que não devia. Que não devia para a família. E a família, então, tá magoada, a família tá entristecida, chateada. Então, eu preciso preparar essa família. Aí vocês, então, trazem esse resgate. Isso. Nossa, que lindo esse trabalho. Porque muitos pais, eles ficam tão perdidos. Porque eu já acompanhei, meu esposo também, e a gente vê que eles ficam tão desesperados, não sabem nem para onde correr, não sabem o que fazer para acolher aquele filho. E vocês fazendo isso, nossa, faz toda a diferença no tratamento. Isso, e sabe, Rose, a nossa Casa de Jacó, ela tem colocado tudo aberto. Nosso trabalho é tudo aberto, sabe, para os públicos ver, ter a visão do que é o nosso trabalho. Então, nosso trabalho não é um trabalho escondido, você tá entendendo? Então, isso traz para as pessoas enxergar realmente o propósito. Então, lá eu gosto que vem quando vai meus amigos, porque eu gosto de mostrar para eles o processo que aquelas pessoas passam. Que eles estão ali, eles não são marginais, bandidos. Ali tem meninos que trabalhavam, né? Ali a gente pode encontrar um juiz, um advogado, um médico, um enfermeiro. Então, tudo a gente encontra numa casa de recuperação. Só que, assim, por algum motivo, eles recaíram. Eles não aguentaram passar pelo processo e eles caíram. E quando a gente fala cair, é o pior processo, né? Porque a gente busca refúgio naquilo que pode preencher a nossa vida. E muitas vezes uma mulher não preenche, muitas vezes um marido não preenche, muitas vezes um pai não preenche. Por quê, pastor? Porque tá faltando Deus na vida dessa pessoa. E aí, essa toda poderosa, que é a nossa pastora, entrega a palavra de Deus e eles começam a conhecer o melhor da vida. Sim. É isso. Eles têm um trabalho de oração toda manhã, um devocional.
Porque se não tiver a ajuda da espiritualidade, não consegue. Não adianta. Nossa casa não é para, como diz meu esposo, intoxicar ninguém. Ali a intenção não é medicar e ficar dependente, sair de um vício e ir para outro, não. Né? Não é trocar, né? Tem o trabalho em conjunto com a psiquiatra, onde nós vemos a necessidade, né, meu esposo, meu pastor, do que precisa ser aplicado, mas também nós ensinamos a não ter a codependência daquilo lá. É onde entra o trabalho espiritual, né? Então, entra as orações da manhã, eles aprendem, porque a própria palavra de Deus, ela é um manual, né, de orientação para as nossas vidas. Ali nos ensina tudo. A conduta, o ser, como ir, como fazer, como agir e como pensar. Correto. Então, ela é a base do Centro de Recuperação Casa de Jacó, porque nós somos pastores, nós somos cristãos, nós somos evangélicos, e foi para isso que o Senhor nos chamou. Essa é a maior filosofia da casa, então, de Jacó. Isso, sim, é a base. Essa é a base cristã, né, que nós ensinamos a ele, assim como Jesus nos ensinou. Assim como Jesus ensinou meu esposo está aqui fora, hoje, suportando, como a própria palavra de Deus nos ensina, né, o espinho da carne, assim eles lá dentro também serão ensinados que aqui fora vão ter que suportar o espinho da carne. Vão ter que saber conviver com aquilo que vai estar latente. Às vezes, dia após dia, eles vão ter que superar essa parte carnal para vencer espiritual e romper em fé a dificuldade. Que não vai ser poucas. Não, né? Porque não é fácil. Eu fico imaginando que, por exemplo, quando uma pessoa dessa tá ali, ela tá assistida, né? Então, ou seja, o nome já diz, né, que ela tá assistida. Então, ela tá protegida, né? Exato. Desses males, né? Isso é a palavra correta. E, no caso, quando ele sai, essa proteção, entre aspas, vai embora. Mas vai embora não, só não vai embora porque Deus vai estar presente na vida dele. E aí que a proteção continua, né? Isso. É ter essa fé e acreditar nessa mudança, né? E a coragem, né, mano? A coragem. Você tem a coragem de enfrentar o seu problema. Eu nunca vou largar de ser um ex-adicto. Então, eu sou um ex-adicto. Então, o que eu tenho que ter? Coragem. Coragem de amanhecer todos os dias, na peleja, na batalha, nas dificuldades da minha vida que eu me encontro. E eu falo assim, Jesus, hoje o Senhor precisa pegar na minha mão porque eu estou fraco. E eu preciso vencer. Não é fácil. Até hoje me dá abstinência, minha esposa sabe, né? Às vezes acordo nervoso, às vezes acordo agitado, né? Às vezes quero me refugiar em algo, porque a adicção, ela fica ali, gravada. Fica na mente. Eu consegui separar tudo na minha vida. Que bom. Dentro de uma casa terapêutica, eu aprendi a separar. A fazer isso. Isso, porque o que me levava ao processo da adicção, eu tive que arrancar da minha vida. E ali eu com a minha espiritualidade e Jesus, eu ensino o quê? Que todos os meninos que tem ali, eles passaram por alguma coisa psicológica, tá? E emocional. E vai marcar eles. Isso, porque ali, assim, você vai mexer com meninos que foi estuprado pelo tio, estuprado pelo próprio pai, abusado sexualmente por pessoas que ele nunca imaginou. Eu encontro isso todos os dias. E eu preciso estar preparado psicologicamente para mim inserir nele. Por quê? Porque ele só confia em mim. Exato. Então, assim, é o pastor lá, ele confia em mim. Então, ele vai falar coisas para mim e eu tenho que ter ciência e sabedoria de discernir aquilo para que ele perdoe essa pessoa. Perfeito. Porque é isso que leva ele à adicção. É isso que faz as coisas acontecer de ruim na vida dele, né? A maioria deles. Né? Então, ali eu vejo... Né? Porque assim... Eu não sou um religioso. Quero deixar isso bem claro. Eu não sou um religioso. Eu amo todas as religiões, respeito todas as religiões. Tenho amigos de outras religiões, né? Então, assim, mas Jesus, ele é o principal da nossa vida. E ali eu também mexo com meninos homossexuais. Porque às vezes você vai ali, a família coloca, a família não sabe que ele é. Quando ele entra, que eu coloco os olhos, eu já percebo que ele é. Jesus já me fala, eu já vou em cima do problema dele, né? Aí eu vou conversando, só que eu não toco no assunto, nunca. Eu deixo ele tocar no assunto para mim. Você dá liberdade, o espaço para que ele se aproxima. Isso, Rose. E vai aos pouquinhos. Isso, trabalhando com ele espiritualmente. Por quê? Eu não posso invadir o espaço, eu tenho que respeitar isso nele. Porque eu também tenho limite na minha vida, eu gosto que as pessoas só vão até onde eu deixo.
E eu aprendi isso. Certíssimo. E a gente vamos tratar. Se ele abrir totalmente a porta para mim, eu vou entrar, vou mergulhar de cabeça, vamos pegar a causa, eu, a pastora Cris, e nós vamos fazer esse menino ser um projeto de Deus, como nós temos feito meninos projeto de Deus, né? Porque muitas vezes a família não aceita, né? E aí que dá esse bloqueio, daí por isso que a pessoa vai por esse outro lado ruim, que é uma forma dele se sentir confortável. Isso. Assumir quem ele é, mas não dentro da casa. Não dentro da casa. E também, Rose, nós... É um tabu muito grande isso ainda. E a gente ensina os outros assistidos, os outros internos, eles amar esse tipo de pessoas também. Por quê? Por mim. Que lindo. Eles veem o que eu amo, o que eu gosto, e eu chego neles e falo assim, ó, fulano tem este problema, você já viu, não precisa falar, mas eu não quero que ninguém toque no assunto. Ninguém invade o espaço dele. Ou que faça alguma Né? gracinha. Na hora do banho, respeite o banho do seu amigo. Eu falei, aqui não é lugar de amigo. Aqui são irmãos. Isso. Irmão vem de tudo quanto é maneira e de tudo quanto é jeito. Nós somos uma irmandade. E o respeito, ele tem que ter. E os meninos respeitam assim. Nossa, tem hora que até eu Normal, estranho. Eu falo, né? meu Deus, né? Os meninos estão me surpreendendo essa atitude. Então, eles cuidam, eles ajudam a zelar um do outro. Os mais velhos que vai ficando, eles vão pegando responsabilidade sobre os mais novos, né? Por isso, nós temos a Regina, que o trabalho dela, que vai incentivar eles a fazer isso. Ela é maravilhosa. Nossa, o trabalho dela é essencial lá dentro. Que já passou por uma etapa, ela tá à Isso, frente, né? Ela tá à frente, então isso é muito bom. Né? Consegue com ter exemplos, né? A gente vai conseguindo, né? Vai conseguindo atingir meta. Porque não é a quantidade, Rose. Hoje tem quantas? Nós estamos com 10. Já é bastante. Isso. Não é a qualidade. Mas São vocês já 10 chegaram vidas. até 30, né? Nós chegamos a ter quase 20. Ah, 20. Isso, 20. Né? Eu lembro que alguém Isso. falou alguma coisa. Só que E a prefeitura ajuda vocês, que eu vi que a nossa vice-prefeita tá apoiando, tá ali junto, Sandra Jacobs. foi fazer a visita. Conta um pouquinho da Sandra, que eu achei muito lindo esse ato dela. A Sandra, ela abre essa porta, né? Ela nos dá A Sandra oportunidade. Jacovós, né? Isso, a Sandra nossa Jacovós, vice-prefeita. ela abre esta oportunidade para nós, né? Porque ela quer conhecer o campo aqui na cidade de Maringá, do terceiro setor, que é chamado. Sim. Porque nós fazemos o trabalho que eles não podem fazer. E eles respeitam isso dentre todos os pastores ou quem tem esta missão, né, social de acolher tanto abrigos como casas terapêuticas. Ela tem aberto a porta. Ela esteve bacana. presente no nosso primeiro brunch do Centro de lindo. Recuperação. Exato. Inclusive, puxando o gancho, nós já marcamos e estivemos conversando com ela ontem. Ela abriu a porta do gabinete, nos recebeu, né, com toda aquela alegria e simpatia que ela tem, sempre muito solícita. E nós já marcamos aí o nosso segundo brunch em Que prol, maravilha. né, do Que vai Centro de ser- Recuperação Casa de Jacó. Já vamos deixar a data. Sim, dia 21 de junho, às 9 horas. Você que tem interesse em participar da obra social, estar conosco lá, apoiando, colaborando, porque muitas vezes tem pessoas que querem ajudar, mas não sabem onde ajudar, aonde Como eu investir faço, em uma né? obra social. Exato. Então nós estamos ali abrindo a nossa porta para que você tenha esta oportunidade de ajudar alguém, ajudar uma alma. Isso é muito precioso. A validade é muito grande para o reino dos céus. E eu sei que tem muitas pessoas tocadas em querer fazer isso, mas não conhecem. Exato. Por isso que a gente sempre expõe nas redes sociais, nos nossos stories. Você olha, quer conhecer esse projeto? Vem aqui até nós. Nós vamos te receber bem, falar como funciona o nosso trabalho e esteja à disposição para nos ajudar, porque nós precisamos de ajuda, porque a Casa de Jacó, ela depende dessa ajuda. Sim, dos micros, pequenos Sim. e grandes empresários. É através deles que nós conseguimos manter ali a obra, né? O espaço ele foi cedido pela prefeitura, mas se mantém, né, meu esposo e meu pastor, através de pessoas que querem ajudar a obra de E aonde Deus. fica? Fica localizado, vamos se dizer assim, como não tem um endereço fixo para Sim. se dizer, porque sempre é afastado da Tá. cidade, mas fica dentro da cidade de Maringá. Tá. Ali é conhecido como Estrada Colombo, Estrada Pixirico Sul ou Jardim Ourocola, mas fica Tá. dentro da cidade de Maringá. Tem E- até agora um Uma marco, né? ganharam de presente Pois é! do Marcelo. Conta um pouco dessa Marcelo, bênção a aí. Olha, a na empresa verdade- do Marcelo. Na verdade, assim,
A placa, fazia 5 anos que nós estávamos orando pela placa. Ai, que delícia. Todo dia eu olhava pra minha esposa e falava assim, amor, cadê minha placa na minha casa de Eu recuperação? não sei, ela vai vir. Meu Deus, cadê a placa? Cadê a placa? E aí, quando eu penso do nada, assim, por causa do café de empresários que nós fizemos, né? E Café. além desse café, que a gente vai falar Sim. do Marcelo, Isso. o café foi maravilhoso, que a gente vai estar passando imagem aqui. Isso. Quem que forneceu aquelas delícias daquele café? Vamos falar deles? Nossos amigos, né? Panificador e confeitaria Soares. É É, porque são Deus não maravilhosos. apresenta pessoas, não. Deus une propósitos. Verdade. E ele tá ali na esquina de casa, bem dizer. E começou como um pedido singelo. Foi, irmão, nós temos uma casa de recuperação. Você gostaria de ajudar a obra social? Com os e ali pãozinhos franceses. Exato. Ali nós fomos fazendo uma amizade aqui, uma amizade ali, se apegamos um com o outro. Hoje a gente brinca que ali no Largo do Tocha, né? Uma família que está conosco na E ele é um igreja coração direto. enorme, né? E ele ama fazer a obra. E aquele café foi lindíssimo, Foi lindo. acolheu todos os empresários, Foi. vocês mostrou o trabalho de vocês e através deles veio mais pessoas Veio para mais somar com pessoas. vocês, né? Sim, mas eu quero fazer um adendo aqui e agradecer a vocês, tá? Porque Deus, ele é maravilhoso. E foi através de vocês que muito do que a obra de Deus precisava está Amém, acontecendo. Eu digo porque a verdade tem que ser dita, quem fala a verdade não merece castigo. Nunca. E a gente tem que honrar e dar honra para quem tem honra, É. sim. Que delícia, Então nós somos gratos né? pela vida de vocês, porque naquele dia que nós conhecemos vocês através da Josefina, Isso. naquele dia nós convidamos vocês para o brunch. O primeiro brunch, é chique. É. Meu esposo fala, que nome é esse? Eu falei assim, é o nome do céu, chique. Deus que mandou. Deus mandou esse nome do céu, né? E já está Elegante, estabelecido né? na cidade de Maringá. Foi o Isso. primeiro brunch para uma Isso. obra social, já terá o segundo. E ali, Deus tocou no coração de vocês, olha, eu posso levar umas pessoas que eu conheço? Eu falei, deve. E ali chegou quem? Ali chegou a Elza Guise, ali chegou a Juliana com seu esposo Marcelo. A Ivanilda da Dote Moda. Então ali chegou a muitas Kátia da Leve empresárias. Escolha. Conta o nome aí Eu todo. levei todos Foi. os meus patrocinadores e eles ficaram encantados com a obra, Foi. ajudou vocês Apoiaram. e falaram pra mim que eles vão continuar E eu ajudando. creio. Isso é o reino, é se Amém. unir para fazer o bem, sem olhar quem. Isso. É porque tem seriedade, né? Sim. E propósito, né? Isso. Quando Fundamental, né? a gente tem propósito, a gente conquista, né? Eu costumo dizer assim que não é fácil você conquistar. E não é fácil você alargar as tendas. É muito dificultoso. Verdade. Porque é uma obra que muitas pessoas não... Falam assim, não vou ajudar, porque muitos falam assim, estamos cuidando de vagabundo, estamos cuidando disso. E não é. Quando você conhece, Uma pessoa você vai doente. ver que são pessoas maravilhosas. Sim. Meninos trabalhadores. Olha que aqueles meninos são trabalhadores. Você sabe que às vezes eu fico assim pensando, né? Que às vezes a gente conversa lá na Isso. nossa casa, que às vezes o que falta mesmo é esse acolhimento, né? Acolhimento, esse amor, esse Isso. carinho. Talvez muitos A deles correria da vida, né? não colocam tem um de costa abraço pro do outro. pai, aquilo que você falou, muitas mágoas, Isso. o perdão não sabe dar, porque também não recebeu. recebeu. Então eu falo que o propósito de vocês, olha, até me arrepia, não é para qualquer um. Não. Vocês realmente são abençoados e vocês vão ter vida muito próspera, Amém. porque o amor que vocês têm neles lá, gente, é algo assim, é extraordinário É grande. mesmo. É grande, porque a gente acompanhou e eu vi o amor que vocês tratam ele, o respeito, o quanto vocês fazem eles se sentirem importante. E isso é maravilhoso, isso é de Deus mesmo. Sabe, Rose, eu costumo dizer assim que eu não tenho a casa de Jacó hoje porque eu quis ter, sabe? Deus fez eu me apaixonar Olha só. por esse tipo de obra. Eu tive outras opções, como ela tem, ela é formada em Direito, né? Então, ela podia estar hoje sendo uma juíza, ela podia estar exercendo aquilo que ela quisesse, não é? Mas ela Exato. não Mas nasceu ela escolheu só ter uma vida casa. comigo, e é uma vida difícil, não é uma vida fácil. Ela ser esposa de um pastor como eu, que vivo a pró isso daí. Eu largo de viver, às vezes, minha família, cuidar da minha esposa, meu filho me cuidar de lá. Porque, assim, Deus, ele colocou essa vontade no meu coração. Pra vocês terem uma ideia, eu orei 8 anos por aquilo. Eu desci um dia da circular, que eu fui visitar minha mãe em Cianorte, eu sou da cidade de Cianorte. Olha aí. E Deus me deu uma visão e falou pra mim assim, entra nessa data e pega um punhado de terra. Eu peguei um punhado de terra na minha mão. Aí tinha uma sacola no chão, ele falou, pega essa sacola e coloca dentro. Eu coloquei, amarrei e disse assim, ora em cima dessa terra, que eu vou te dar uma terra por herança.
Olha Naquela só, hora eu olhei pro céu, maravilha. todo mundo olhando eu catar no lixo. Falei assim, meu Deus do céu, eu vou catar no lixo. Ai, meu Deus do céu. Coisa de louco, as coisas de Deus é loucura. E eu e ela, nós oramos 8 anos nesse propósito. Ela com a barrigona desse tamanho para ganhar o Salomão, enorme. Salomão, né, recebia a descarga de Deus, torcia tudo na barriga, ficava aquele monte do lado, e chuva. E ela tá emocionada, você contando a Chuva, história. porque frio, lembra, nós né? estarmos lá. Então, assim, nós pagamos um preço muito alto por aquilo. Às vezes as Tenho pessoas certeza olham e falam assim, mas é uma obra pequena, mas assim, para mim, tem o significado daquilo é muito grande para o meu coração, sabe? Porque eu não faço pelo dinheiro, eu faço porque eu amo fazer, Pelo amor. eu gosto. E esse propósito do amor Isso. é algo Sabe, irreparável, aquilo ali né? é minha vida. Jesus nos ensinou Né? o amor, né? Exatamente. Isso, e às vezes eu Jesus quer olho que o a gente trabalho, ame. eu falo assim, nossa, coitada da minha esposa, tá sozinha cuidando das minhas filhas, eu estou aqui, né, cuidando, zelando, lutando, porque eu sou o cara que pega a mão no arado. Sim. Sou o cara que eu furo buraco, eu sou o cara com a valeta, ajudo a cavar fosso, o que for, pra Não mostrar... fico lá dando ordem, não, né? pra mostrar pra eles que eu não sou uma pessoa diferente deles. Perfeito. Que a minha humildade, a minha simplicidade, ela conquista. Né? Eu tenho Então certeza. eu sempre ensino eles a ser assim, porque isso é um propósito de Deus. Amém. Eu faço porque eu amo fazer. Eu gosto de fazer. Você sabe que eu acho que a nossa conexão foi aí? Porque eu sou muito coração, eu sou muito amor. E quando eu conheci vocês, eu senti isso. Eu senti que o nosso propósito era, assim, ajudar o nosso próximo, mas com amor. Sim. Sem pensar o que vai vir de retorno. Porque não tem retorno. O retorno maior é Deus. Você poder dormir, deitar, saber que você está salvando vidas. Sim. Saber que aquelas pessoas estavam abandonadas, esquecidas. E você faz ela se sentir importante. Isso. E eu queria que você desse aí esse depoimento, que eu vi você ouvindo ele, falasse um E pouco, te que eu vi que emociona. você emocionou, que você chorou aqui enquanto ele contava. Essa história realmente é algo que transformou a vida de vocês. É de tirar o fôlego. Sabe que quando ele diz assim, ministra para as pessoas que Deus soube escolher a esposa dele, hoje eu entendo. Eu realmente fui escolhida a dedo, porque olha... Lógico, todo casal tem as suas dificuldades e barreiras a se romper. Mas no quesito chamado, aqui ninguém atrapalha o chamado de Deus na vida de ninguém. E a gente sabe Maravilha. entender o limite de cada um. Eu me recordei no início da minha caminhada, onde eu não sabia, gente, nem o que era cantar para Jesus, que chama louvar, ir para a igreja evangélica, que eu nunca tive esse ensinamento. E ali eu O comecei mundo era a ir. outro, né? Outro, completamente diferente. Eu fui ensinada. E ele já sendo pastor, Deus usava ele para dizer para mim o seguinte. Ele aí, eu na frente dele, ele orando e o altar atrás. Ele olhava para mim e falava assim, sabe o que Deus tem para você? Aí ele virava assim as costas, apontava o dedo pro altar e falava assim, é isso que Deus tem para você. Olha só. Esse cara tá muito louco. Aí ele falava assim, e outra, ele falava assim, olha como Deus me discerniu agora, depois de 10 anos de caminhada que eu estou cristã, que eu fui batizada, desci as águas. Amém. Ele falava, Deus tem tapete vermelho estendido pra você. E Deus tem joias pra você. Eu falei, esse cara é louco, vou ganhar dinheiro, vou ganhar joia preciosa, eu não tô Tudo sabendo. que eu mais queria. Como, né? E o que é a joia? É a mente Quem humana. são as joias? São aqueles meninos. Isso. Aqueles meninos são as pedras preciosas para Jesus. São as dracmas perdidas que o Senhor vai lá, pega e diz, esta já não é mais uma pedra minha perdida, né? É do meu reino e pertence a mim. Então, quando eu chego lá, sendo pequenininha, Deus ainda dá esse vozeirão, né? É pra confundir, né? Confundir, que eu chego lá nos meninos, chego com os meninos novos, né? Eu chego assim, quietinha. Paz do Senhor, meu querido. todo mundo fala, meu Aí Deus! eu já dá uma olhada assim, tudo bem? Eu sou sua nova mãe espiritual. Prazer em conhecê-la. Aí Vou ter que andar na linha, hein? É mais ou menos assim, ele é o amor e eu sou a general. Eu amo, só que ele está lá dentro, sempre com eles. Isso. Então eu chego pra impor aquele pouquinho de respeito, limite, opa, Isso. até aqui, eu boto ordem na casa. Que é a mulher que bota ordem na casa mesmo, não é? Sempre. Aí eu chego e falo, que é essa toalha ali? Essa roupa aqui? Ixi, já sai cada um correndo pro canto. Então eles são os filhos que Deus me confiou assim que eu jamais imaginasse. Então, muitas vezes, quando eu trato meu filho, eu trato eles, é como se eu estivesse tratando um outro. A mesma é um filho coisa. meu, né? Porque a gente ensina, corrige, mostra o caminho, ensina o que é correto, como meu esposo ensina. Eu vou até onde ele dá liberdade.
onde um se achega para conversar comigo, eu sou todo ouvido para instruir, aconselhar ele e orar pela vida dele. Muitas vezes o pastor viu, tinha menino de mala pronta lá querendo ir embora, eu falei, não vai não, você não vai, fica aqui, eu fazia ele desfazer a mala. Olha aí. Então Deus trabalha assim, né? Nós juntos somos mais fortes, né? E é onde um alcança, o outro não alcança. E junto a gente consegue fazer uma maravilhosa e perfeita obra de Deus. Isso. Porque Deus gosta das coisas perfeitas e bem feitas. Não é de qualquer jeito. E não é de meio, não, né? Não, é por inteiro. É né? por inteiro. Que coisa. E aí eu falei assim, menino do céu, que obra difícil, né? O que Deus tá fazendo comigo, né? Meu Deus, que aprovação. Aí uma vez, sabe, eu tava chorando muito, porque eu sou muito chorão, eu choro muito, mas eu choro por qualquer coisa. E eu chorando, sentei assim, no meio do mato, depois fui cortar uns napiê lá embaixo para os animais, que eu carregava nas costas, que não tinha nada para carregar. E aí assim, eu vi um homem de branco lá dentro, né? Aí eu chorando, aquela água pingando. Mas quando eu cheguei perto, o homem não pisava no chão. Eita. Tudo de branquinho, as mãos que nem as minhas, os pés. Sim. Só que eu não lembro do rosto dele. Eu não pude enxergar a fisionomia daquele homem. Mas era assim, algo tão diferente, porque eu sentia a paz. Eu sentia a glória, poder descendo do céu. Aí ele falou pra mim assim, por que é que você chora? Não sabe que eu sou contigo? Não sabe que nos momentos mais difíceis da sua vida, que só eu e você sabe, eu peguei você pelas mãos, não deixei você morrer, e ainda você não está feliz? Esse lugar aqui é meu, que era a casa de Jacó. Ele diz, não é seu. Você administre bem aquilo que eu tenho aqui. Cuide desses animais, porque esses animais são meus. Você não tem nada aqui. Você só cuida dos meus bens. Ele falou para mim assim, quantas vezes você chora perto da lagoa, que você está com o coração inflamado, doído, eu sempre sento do seu lado. Nossa. Você tem que me perceber. Aí ele fez uma brincadeira comigo, que ele disse assim, você passou por onde? Eu disse, pela porteira. Aí ele falou pra mim assim, não, eu atravessei os alambrados. Quer dizer, ele diz assim, eu tenho poder pra fazer, isso, né? E de repente deu um vento, que aquela moita de calibre que tem ali, ela desceu no chão. E aí assim, aí ele falou assim, pode trabalhar. Eu desço aqui, eu desço e subo quando eu quero. Aí quando eu virei as costas, eu tentei filmar, eu tentei tirar foto pra ela, era uma loucura. E eu falando língua estranha, sabe? Aquela coisa de louco, gritando. Aquela coisa mais gostosa que fazia tempo que eu não sentia, sabe? E aí eu falei, meu telefone pifou. Eu disse, meu Deus do céu, meu telefone pifou. Como é que eu falo pra minha mulher? Né? O que aconteceu? Acreditar em mim, porque eu sou louco. Era um encontro só dele. Aí quando eu virei as costas, já tinha ido embora. Né? Eu pude contemplar assim, o grande amor de Deus pela obra. O amor de Deus pela minha vida. Porque, assim, para mim chegar até aqui, eu chorei muito. Eu sangrei muito. Eu fui muito machucado. Imagino. Né? Mas eu consegui superar. Eu sou um homem que eu supero qualquer coisa. Quanto tempo você ficou adicto? 8 anos. Sua vida de 8 anos. Pouco tempo, 8 anos. E conseguiu sair. Então é possível sair. Hoje fazer 18 anos, 19 anos que eu saí. Que bênção. Eu fiz um tratamento de 4 anos numa casa de recuperação. E vocês têm... Nessa mesma forma? Dessa mesma forma que hoje eu dirijo a minha obra. A obra que Deus colocou lá nas minhas mãos. Olha que legal. E desses pacientes, tem algum que saiu e que voltou? Sim. Acontece. Tem bastante. Acontece? Bastante. Acontece. Que recai. Por quê? Porque entra a parte espiritual. Nós ensinamos e instruímos eles lá dentro, que aqui fora não pode ser diferente. Tem que ter um acompanhamento espiritual, né? Mas é como nós dizemos, Jesus deixou livre-arbítrio. A vontade que dá é de carregar debaixo da asa, igual a galinha mãe com seus filhotinhos. Para evitar esse momento, né? Mas, infelizmente, as decisões cabem a cada qual. Mas a gente fala, você não pode se afastar da presença de Deus. Você tem que estar regado em cobertura e oração espiritual. Instruímos ele, instruímos a família. Porém, não são todos que... estando lá dentro, de fato querem esta mudança. Esse que é complicado. É aí que parte o princípio. A família quer, instrui e leva. Não é obrigado e não aceitamos ele de forma obrigada. Mas infelizmente tem alguns, né, meu esposo, né, o pastor que engana a família. É ali onde a gente vai trabalhar, vai entender. Eles não querem as regras.
não querem As estar Eu ia normas. falar, vocês têm regras, têm normas e eles têm que isso. seguir essas Tem regras. que seguir. Porque se levar ele pra mim, e na hora que eu já estiver fazendo a entrevista, ele fala, eu já não aceito ele, a família já tem que levar ele embora. Porque Deus que ele entre ali, ele tem que respeitar as normas. Por quê? Eu não vou mudar as minhas normas por causa dele, do engraçadinho, Sim. né? Então, ele tem que respeitar. Vamos supor, o menino é espírita e eu sou evangélico e ele não... Não, se ele tá dentro da minha casa, ele tem que respeitar aquilo que eu tenho. Porque eu respeito aquilo que ele tem. Ninguém tá falando pra eles virar crente ou ser crente. Porque eu não acredito nas pessoas que viram. Tudo que vira, desvira. Exatamente. Eu acredito nas pessoas que se convencem. É isso aí. Né? Eu Então, adoro o pastor Márcio, porque era isso. muito verdade. Eu não- Porque não é roupa, né? A pessoa Não é chegou uma e falou roupa, assim, né? eu virei crente. Eu falei, filho, então você vai desvirar a qualquer hora. Então não fica perto de mim, não. Isso não vai Vai durar me muito. induzir a desvirar também, pelo amor de Deus. Então, né, Rose? Ai, adoro. Então, assim, só que, pastor, eu sou espírito. Beleza, respeito, mas aqui nós pregamos a palavra, aqui você tem que fazer parte dos devocionais, você tem que fazer parte da obra religiosa. Mas eu não quero. Então você procure outra casa, porque aqui não dá pra você ficar. Porque ali assina um termo, né? isso. Termo de compromisso e de Sim, responsabilidade. Que ele tá assumindo que ele vai fazer. Que ele vai fazer. Muitos deles fazem o quê? Na hora da família, pra enganar a família, ele aceita. Ali 2 dias depois ele não quer. Eu não quero sentar lá pra ouvir falar. Eu não quero fazer as laboterapia. Eu não quero fazer isso. Não quer acordar no horário E quer o certo. quê, então? Então você veio Não aqui quer ter fazer- compromisso. Vem passear não quer ter aqui. Isso. responsabilidade. Vem tomar Porque leite? É um confronto. E eu, olha, chamou você de pastora. Ai, você viu? Oh, meu Deus, tô É, profetizando. E eu sou assim, eu confronto eles. Eu sou bonzinho, amo muito, mas eu confronto. Mas tem que Eu pego a palavra e confronto porque ele. é o Porque o seu confronto faz posicionamento, amadurecer. né? Precisa né? até mesmo pra Porque eles te assim, se eu chegar em respeitarem. você, Rose, e fazer tudo o que você quer, claro que você vai me amar. É. Mas se eu confrontar você e falar, epa, Ele gostei já não desse é tão cara, bonzinho não. assim, né? Não, me confrontou. Porque assim, o confronto faz ter caráter. Exato. E Formado. caráter não pode ser qualquer tipo de caráter, de ser um caráter de Cristo, formação de Cristo. Entendeu? Sim. Se eu e você não tiver, eu não consigo enxergar Jesus na sua vida. Entendi. E eu preciso enxergar. Então eu vou falar pra sua mãe assim: ele tá pronto pra sair com 9 meses, quando eu enxergar isso nele. Então o prazo não é o 9, Não é os 12 9 meses. meses. O prazo dele é ele É se ele. encontrar. Se ele de fato se encontrar em Cientificar com ele menos mesmo. tempo, Exato. Porque o nome da minha casa é assim: Casa de Jacó. Aí mais pra baixo tem entra Jacó e sai Israel. Isso daí Aí na mais pra baixo placa. tá escrito assim: o homem que lutou contra o homem e contra Deus. contra Deus. Ele lutou com ele mesmo, então ele lutou Exato. contra o homem, o eu. Então eu Jacó. até ia fazer essa pergunta Jacó da lutou. placa. E aí Isso. terminou. A história de Jacó, inclusive, é muito bonita, Isso né? Gente, que legal. De uma luta É a transformação entra enorme, né? Jacó era o quê? Bandido, mentiroso, ele roubou a primogenitura do irmão, ele mentiu pro pai, ele fez tudo. Né? Aí Deus levou ele pra terra do quem? Do tio. Que o tio era mais trapaceiro do que ele, que enganou ele. Tio E Rabão. ele pagou o preço, né? Quando ele foi pra ele voltar, ele não podia voltar do jeito que ele era, porque o irmão ia matar ele. Sim. Exato. Aí o que aconteceu? O anjo desceu até ele. Quando desceu, ele grudou na perninha do anjo e disse assim: não larga enquanto você não fazer o milagre. Não der a Então ele bênção, lutou eu- contra Deus. Deus, larga, eu quero subir. Não, você não vai subir. Larga, eu quero subir. Você não vai subir. Aí Deus falou assim: pois bem. Deu uma espadada na coxa dele, cortou Isso. aquele nervinho, ficou manco, que é o sinal da luta com Deus. Quem luta com Deus fica com cicatriz, Fica. tá? Quem luta com Deus fica com sequela, né? Fica. Todo mundo que luta com Deus fica com sequela. Não vai ganhar. Mas a bênção foi garantida. Mudou o nome de Jacó para Israel. Quer dizer que ele chegou na presença do irmão, ele já não falou assim: oi, eu sou Jacó, seu irmão. Não, eu sou Israel. Que Aí já tinha preparado tudo, eu já tinha trabalhado. E falando nisso, daí a gente precisa agora concluir quem é que deu a placa, porque a gente colocou uma Sim. outra conversa em cima que ele tá assistindo e ele falou pra mim, tanto ele como ela, que vocês são bênção na vida deles. Amém. Que através de que vocês entraram, a vida deles mudou. Eita, eles coisa. são outros. Quem é que foi essa pessoa? Foi o Marcelo e a Ju, né? Que Um casal lindo. abençoado. Na verdade, eu não esperava, né? Eu tava esperando outro tipo de coisa, né? Mas o Marcelo, Você ele... esperava uma placa mais simples. uma coisinha, né? E de repente É. chegou a placa. Sabe o que nós pensávamos e esperávamos? Uma placa de madeira. Isso. Na verdade, nós esperávamos isso.
né? Você acredita? Era o que estava no nosso alcance. E quando o Marcelo ele entrou dentro da casa de Jacó, ele se apaixonou por aquilo. verdade. E eu notei nele. Eu nunca falei pra ele, mas eu notei. Sabe por quê? Porque ele continuou indo. Toda semana um dia ele perguntava, ele ia, ele perguntava, né? Aí quando ele falou que ia dar a placa, eu falei, meu Deus. Lá vem a minha placa de madeira. Meu tão Deus, sonhada. Menino, quando o homem chega com a placa, eu comecei a chorar, menina. Gigante. Meu Deus, com guincho, com muito tudo, e põe lindo, naquele muito trem, lindo. daquele tamanho, né? Uma coisa assim de alto padrão. Isso. Alto padrão, Deu Né? melhor, né? É uma Deu coisa melhor, cara. mas É, deu melhor. Nem eu acreditei. Os meninos internos foi tudo comigo lá, que eles se apaixonaram também, né? Ele falou, rapaz, Deus é na sua vida que o cara te deu, pastor, pra esse menino. A obra de Deus. Marcelo é uma pessoa abençoada. Amém. Marcelo foi lá, colocou, abençoou, nunca cobrou nada em troca. Verdade. Então, assim, tem um coração maravilhoso. Verdade. E, assim, eu só tenho gratidão gigante, né? pela vida do Marcelo. Então, eu queria dar um recado. Marcelo, amo você e sua esposa. Gratidão por você. Que Deus prospere sua vida. Que Deus prospere a sua empresa. E que você sempre seja esse homem maravilhoso. Ju, nem palavras, né? Você é uma pessoa maravilhosa também. E nós amamos você. Então, gratidão pela vida de vocês. E o que Amém. o Marcelo fez, ele foi além do material. Porque nós sempre olhamos o espiritual, porque nós somos sensíveis à voz de Deus e Espírito Santo. Então, constantemente, ele está conversando aqui com a gente. Estou falando com vocês e Deus vai falando, eu vou olhando. E ele também ali, Deus vai passando os manos, nós segura e tal. Quando aconteceu, não foi simplesmente um bem material, uma placa. O Espírito Santo falou bem claro. Eu estou estabelecendo o meu território, é meu. Amém. Eu estou pondo um marco nessa Glória, terra. E essa terra é minha. Então eu estou estabelecendo um limite, porque a própria palavra de Deus sempre ensinou aquilo que não nos é dado, a gente tem que limitar. Se você ganhou algo, conquiste e limite, já separa o que é teu. É meu, Porque né? senão o outro pega, Isso. né? Então, diante de tantas situações que nós passamos, aqui no plano carnal, para uma obra espiritual linda como esta, de joias preciosas que ninguém dá nada, mas Deus dá tudo e confiou a nós, com o amor que Ele nos ensinou, a gente transfere o amor de Cristo Jesus para com eles e com a família deles. Então, Deus estabeleceu um marco ali. Eu estou marcando essa terra é minha. Então, foi isso que Deus falou para mim. Quando eu falei para ele, nesse dia a Ju estava em casa tomando café, coincidiu que ela estava em casa e o Marcelo estava lá. Aí eu falei, é Deus que prepara tudo Aí, mesmo. ó. Aí eu falei, amor do céu, Deus me passou um manto aqui, Deus está estabelecendo algo nessa terra. Ele, você acredita que Deus falou a mesma coisa para mim? Então, estamos na mesma aviação. Então Deus. é isso. Mas tudo isso Que acontece porque vocês entraram na nossa vida também, né, Eu Rose? levei eles, eu falei, Ju é e propósito, Marcelo. né? Olha, 10 horas da manhã a gente tem um Propósito. compromisso, a gente tem um café com o pastor Mais, com a pastora Cris. Isso daí. Mas a gente não conhece, mas vai conhecer hoje. Isso. E aí levei E vai ver que eles, obra linda. E Isso eles aí. amou a obra, amou vocês. Falou, nossa, você não podia ter levado nós no melhor lugar. Foi estar E com eu eles. fiquei muito feliz, porque assim, na verdade a gente não esperava isso, né? E quando você abriu as portas pra gente, falou assim, não, pastor, nós vou levar uns amigos. Eu falei assim, ó, Deus tá no negócio, né? Amém. Só que a gente, assim, às vezes não espera, né? É, lógico. Aí eu costumo dizer assim, que a obra de Deus tem os braços e as pernas, né? Então vocês são os braços e as pernas. Sem vocês a obra não anda, Rose. Que coisa Não tem linda. como, meu amigo, E andar. foi tão Isso aí, que lindo, bacana. porque daí o pastor me ligou, É. chorou, se Foi. emocionou. Ele falou, Rose, eu não imaginava, você colocou 15 pessoas lá na frente Foi mesmo. para ir no nosso café, que nos Verdade. ajudou. Ele falou, nem tenho palavras, e eu fiz de coração. É verdade. Eu fiz porque realmente eu vi amor em vocês, no Isso. casal, nas atitudes, nas ações. Então vocês vão ser muito próximos, eu tenho E eu certeza creio. disso. E nós Porque tomamos vocês posse. são É pessoas grandeza, do né? bem, é grandeza, são joias. A palavra do Senhor nos ensina que Ele não deve nada para ninguém. E Verdade. Ele justamente não deve nada para ninguém para aquele que faz com amor e por amor sem esperar nada em troca. Amém. Então, assim como nós temos muitos testemunhos para honra e glória do Senhor de pessoas que se aproximou de nós, a gente meio que confunde as pessoas, né, meu esposo? Porque Jesus, ele trabalha assim, Jesus confunde as coisas. Você pensa que é uma coisa é outra, Que é você muito espera uma simples, coisa né? é outra. E eu pude ouvir também, eu já volto aqui, mas eu pude ouvir da boca da Ju, que a Ju falou assim, pastor, eu era tão assim, tão assado, sabe?
Vocês confundiu eu. Vocês me confundiram, ganharam meu coração. E eu já não largo mais de vocês. Por quê? Vocês têm obra, vocês têm caminhada, vocês têm palavra, vocês têm caráter, vocês têm verdade. A gente vê isso em vocês. A gente tem uma história, né? E é isso que a gente precisa. Pessoas verdadeiras que pregam o que vive e vive o que prega, né? E vocês, e eles, e tantos outros, sim, tem tantos outros que nos ajudam, colaboram, apoiam. Somos gratos. Deus não vai ficar devendo nada, viu? Principalmente o que você está fazendo de coração. Aleluia, glória a Deus. E aqui vai o manto. E Jesus vai te recompensar. Amém. Vai recompensar vocês 1000 vezes mais. Amém. Tá? Não preciso dizer aquilo porque eu quero dizer. Eu digo o que Deus manda eu falar. Amém. Enquanto a gente estava conversando aqui, eu falei, caramba, Jesus, é verdade, né? O Espírito Santo falando assim, precisava ser através dela. Precisava ser através deles. Isso. Porque eu uso eles como canal, como porta-voz. E é através deles que eu vou trazer pessoas pro propósito, que Outras é meu. pessoas. Entendeu? Eu vou usar eles na vida de vocês para trazer quem eu quero. E com isso eu tô usando a vida deles e, aleluia, a honra virá sobre a vida deles também. Então pode ter certeza que você não está fazendo pro Tocha, o pastor, mas Tocha para a pastora Cristocha, como já dizem por aí. Vocês estão fazendo para Deus. Essa oportunidade não é para nós. Essa oportunidade é para a obra que é de Deus. Igual aquele dia que você me convidou para louvar. Fala da sua agenda, Fernão. A agenda deixa com Jesus. O manto aqui é a casa de Jacó, né? Porque Deus quer alargar as tendas. E quem apresentou vocês para nós foi a embaixadora, que é a Nilva Mota, que nos apresentou. Ela falou assim, eu faço questão que você vá, porque você vai fazer diferença na vida deles. E olha como que Deus conecta as pessoas, né? E foi tudo de bom propósito. A Nilva Mota, ela é embaixadora da casa de Jacó, né? Nilva Mota, ela está comigo, com a pastora Cris, desde o começo. Antes de nós construirmos, né? Então, ali ela ajudou, ela também abençoou. Sim. Então, assim, aquela construção teve braços, teve pernas, né? De pessoas que nos ajudou. E o mais importante, né, Rose? Olha de onde eu saí. Eu saí do lixo. Né? Eu saí do lixo. Eu era mendigo de rua, comia lixo. Né? E a gente vê pessoas... Isso, né, a gente vê hoje empresários a obra de Deus no é trabalho, forte, né? Chegando assim e falando assim, não, eu aposto no seu trabalho. Quando eu ganhei o terreno, eu não tinha nem noção do tamanho, né? O terreno lá é grande. Deus foi bem generoso comigo, Deus é maravilhoso. Vai trabalhar. Vai trabalhar. Ele tá esperando mais joias raras lá, né? Isso. Aí, assim, muitas pessoas não acreditaram em mim. Muitos. Eles caíram fora do barco. Por que assim, que não acreditou? Porque era pequeno, porque da onde veio. Isso. E você mostrou com o seu potencial. Sabe, Rose olhou assim e falou assim, mas o cara não tem dinheiro pra construir. Uma pandemia, morrendo todo mundo. Como é que esse cara vai construir algo no auge da pandemia, morrendo todo mundo? Tudo fechado, tudo usando máscara. E eu e a pastora Cris metimos o peito. E a Nilva estava conosco. Neste momento mais difícil, ela abençoou a nossa vida. Ela abençoou a minha casa. Eu lembro que eu e a pastora pegamos todo o dinheiro. Tudo as nossas economias. E nós depositamos lá. Amém. Nós ficamos sem dinheiro para comprar leite para o Salomão. Amém. Quem dava para nós era o pastor da Ágape. Da Casa de Recuperação da Água. Pastor Gilmar. Isso, ele também faz uma obra linda. Isso. E ele nos abençoava. Ele teve lá nesse dia, não teve lá. Que então, vocês agradeceram a presença dele. E ele nos abençoou com alimento. Né, amor? É alimento. Então, assim, ele não deixou faltar dentro da nossa casa. E a Nilva Mota ficou conosco também. Ela dizia, eu não abro mão. E hoje, assim, ela está sendo aquilo que ela é lá dentro, que assim... Eu dei importância pra ela, porque ela tá Deus do comecinho comigo. Eu acho que... Ela é especial mesmo. Justo. Ela é especial. Justo colocar ela pra ajudar, colocar ela, né, pra estar junto com a gente. Ela é justo que ela me conhece desde o início da minha caminhada. Isso, porque eu sou amiga das meninas. Das meninas. Elas são nossas madrinhas de casamento. Isso. Então, assim, a Juliana... a Juliana, eu vou falar da Ju, mas a Nilva, ela ensinou as filhas dela a importância de ajudar o próximo. Então, assim, Carol... As duas, né? Carol, Marcelo, meu Deus, sempre muito generoso. A Juliana, o Rodrigo, sempre generosos. A Michele, a irmã do Rodrigo, com o Fábio, a Rosa, o Bruno, a Gabi, aquela família missionária. Ali da Paraná Extintores, na época que tinha a hashtag tudo junto. A época que tinha a hashtag Esfirra, você lembra? Nossa, ela mandava as misturas pra nós. Sempre quando eles puderam, eles foram os braços fortes. Porque ela acreditou, né? Em vocês, ela acreditou no projeto. Meu Deus. Ela acreditou. Ela podia
podia ter acreditado em outras pessoas, né? Sim. Mas ela acreditou em mim. E isso move o meu coração. Porque, assim, às vezes eu sento, acho assim, eu falo assim, meu Deus, de onde eu saí, né? Cara, não tinha um arroz pra comer, né? Quando eu comecei a namorar com a pastora Cris, eu não tinha um pacote de arroz pra dar pra ela, né? E ela ganhava cesta. Ela trabalhava na Nipoflex e levava cesta básica pra casa, porque eu tava com um cunhado com a perna quebrada, uma sobrinha que o marido foi assassinado grávida pra ganhar um bebê, e eu sustentava como? Eu era o homem da casa. A minha irmã ainda, pra me sustentar. Então a obra já tinha começado, então. Se apaixonou. A obra já tinha começado. Por isso que Jesus ama muito ela, eu amo muito a minha esposa. Amém. Eu sou um cara assim que... Eu sou muito família, eu prezo muito a minha família. Então assim, eu não traio a minha família por nada nesse mundo. Que bom. Né? Então, gosto de trabalhar. Falo pra ela sempre assim, você tem um esposo que trabalha muito. Ela fala, trabalhador, eu sou trabalhador. Né? E ela também é uma mulher muito trabalhadeira. Porque assim, ela me ajuda muito na casa de Jacó. Pra quem não sabe, né? Eu tenho metade do cérebro aqui morta, né? Se colocar esse copo aqui, eu tô caçando o copo e não sei o que eu tô caçando, né? Então, a gente não pode mentir, né? Então, assim, eu não sei mexer em nada. Eu não aprendo. Sim. Eu tenho uma dificuldade imensa de aprender por causa da cocaína, do crack, que matou os neurônios que grava. Exato. Né? Então eu não gravo no celular. Se você, por exemplo, você pode falar seu nome 10 vezes. O da Rose eu já gravo porque eu tenho família que chama Rose. Isso. Mas o seu você já conseguiu fazer o link. É o mais difícil. O Gustavo já não vai conseguir. O Gustavo já não vai conseguir. Você tá entendendo? Então, assim, ela é minhas pernas e minha cabeça. Que bom. Né? Eu sou o corpo, mas ela é minha cabeça. Por quê? Não, mas mesmo se não fosse por isso, viu, pastor? A mulher já é a nossa cabeça. Então já ia te levar de qualquer jeito. Ela que paga a conta. É ela que faz isso. Não, na minha casa é diferente. É ela que faz. É o marido. Então, eu não faço. Então, assim, eu gosto de trabalhar. Então, assim, o que eu sei fazer, eu faço com excelência. Mas o que eu não sei, eu deixo pra ela, que ela vai fazer com excelência. Certo por isso. Eu vou atrás das doações com o carro pra cima e pra baixo. Essa mulher é uma luta imbatível, sabe? Porque ela levanta cedo, leva as filhas pro colégio, porque eu durmo muito mal, né? As batalhas espirituais são muito grandes. Às vezes eu faço culto para 200 pessoas, prego a igreja fora, então não é fácil. Né? Eu quero dormir um pouco e o meu sono vem mais na partinha da manhã, ela deixa eu dormindo, leva essas crianças, volta, pega eu, leva pão. Gente, ela corre o dia inteiro, né? Quando chegar, tá morta de tarde. Eu imagino. E para poder fazer o engrandecimento, né? E a honra, né? E da costelada, hein? Pastora, o nosso tempo está acabando. Certo. Eu queria ficar muito mais tempo, porque esse assunto é muito bom, porque muitas pessoas, eu tenho certeza, que vai compartilhar, viu, esse podcast e mandar para as famílias, para quem está passando por isso. Antes da gente finalizar, queria que você falasse da costelada, que foi um arraso. Só dá um adendo aí, porque Deus dá estratégias pra gente formar história. E nós já fizemos aí nossa 10ª costelada ao fogo de chão. Sim. Daqui a pouco já partimos para a 11ª. Vamos procurar a próxima data. Eles estiveram presentes com a família. Foi maravilhoso. Adoramos. Foi muito Mas bom. Agora, como diz outra, deixa da vez é o brunch. É o segundo brunch. Dia 21 de junho. Você, meu povo, que quer participar, tá conosco, pastor, eu quero te ajudar, eu quero saber o que a casa precisa, eu quero estar junto lá. Passa o nome para nós aí. Eu creio que a Rose vai deixar os contatos aí, o Instagram. Sim. Fala com a gente para estar junto com a gente nesse dia que vai ser muito especial. Muitas autoridades vão estar lá presentes. Amém. Pessoas abençoadas. Eu tenho um presentinho para te dar, Rose. Não sei que horas eu posso te dar. Maravilha, já pode ir me dando. Tá. Quando você vai me dar o presente, eu queria te agradecer, Pastor Márcio. Quero dizer que você fez a diferença aqui no meu podcast e que eu fiquei feliz em conhecer um pouco mais da sua história. Minha gratidão, viu? Eu que agradeço você. Muito obrigada, tá bom? Volte ser. Meu amor, quando eu divulguei que estaríamos aqui, uma das nossas amigas, colaboradoras e patrocinadores, porque os colaboradores viram amigo, né? Nós é tudo mais chegado que irmão. Falou assim, não vai passar em branco, leva lá o meu mimo e um presentinho para eles, lá para o programa, para que passem também a conhecer, né? Essa parceria que nós temos de personalizados. Amor, eu nem sei como que tá aí, viu? Qual que é o mistério. Olha o cheirinho. Nossa, ela é muito caprichosa. É isso mesmo. Quem fez esse presente? É a Cris da Imagine Caneca. Isso. Ai, que lindo! Agora vai entrar o frio, dá pra tomar um café. Gente, Olha lá. eu ganhei uma caneca do podcast, Cris! Amei Pode. o presente!
Beijo grande pra você. Já vou aproveitar e já vou te convidar pra vir aqui no programa da Rose Arraso pra gente fazer uma bancada e mostrar todos os seus produtos que você tem aí. Gente, não dá mais tempo de nada, Gustavo Garcia. Gratidão. Gratidão a todos vocês. Obrigado, pastor. Obrigado, pastora, pela presença e que continuem sendo abençoados por Deus para essa moção, né? Para essa missão, né? Porque realmente não é uma tarefa para qualquer um, não. Parabéns. Que alegria, gente. Ó, e o nosso podcast vai chegando ao final. Semana que vem, às 20h30, aqui na TV 10 Maringá, e estaremos de volta. Beijo e um excelente fim de semana. Tchau, tchau.